O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 11. Profeta Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 11. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 1. Todos se encontraram? Ok? Está escrito o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, um sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Meus amados, eu gostaria de tratar então deste tema soleníssimo, quando Deus confronta o seu povo. Espero que todos mantenham a Bíblia aberta nesta passagem, por favor, para considerarmos esse texto. Vocês todos sabem que a maioria dos profetas profetizou no período que precedeu o cativeiro babilônico, alertando a nação para que não se desviasse dos caminhos de Deus, porque se assim a nação fizesse, viria a disciplina. O povo não ouviu a Deus, e a Babilônia tomou Jerusalém no ano 586 a.C. Lá no cativeiro na Babilônia nós tivemos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, alertando o povo. E agora, depois que o povo retorna do cativeiro babilônico, de 70 anos no cativeiro, você tem agora os profetas Ageu, Zacarias e uma geração depois, o profeta Malaquias. O profeta Ageu é certamente um dos chamados profetas menores, e ele é o segundo menor livro do Antigo Testamento, só perde para Obadias. O que está acontecendo aqui? Por que esse profeta é levantado? Quando, por ordem divina e por profecia divina, lá em Isaías, antes do cativeiro, Deus já havia determinado que o cativeiro seria de 70 anos. Deus já havia determinado que o rei Ciro dominaria a Babilônia e determinaria a volta dos judeus para a sua terra. E agora, a causa que levou o povo para a escravidão,
Quando o povo retorna da escravidão, o pecado continua. A causa da tragédia continua. Quando eles retornaram em 50 mil pessoas, e a maioria de sacerdotes, boa parte de sacerdotes, eles retornam sob a liderança de Zorobabel. Josué, o sacerdote, está junto, e eles têm um propósito: reconstruir o templo que havia sido destruído, porque a centralidade do povo de Deus era o culto, era a adoração. E então, para que todo aquele aparato espiritual pudesse ser restabelecido, era necessário reconstruir o templo, aliás, construí-lo de novo. Quando o povo chega, a cidade está debaixo de escombros, os muros quebrados, as portas queimadas, pedras reviradas, entulhos na cidade. E então diz a Bíblia que os samaritanos, aquele povo híbrido das 10 tribos do norte, misturada com gentios, se propõem a se aliarem a esses judeus que retornaram para a construção do templo. O problema não era a ajuda deles, o problema é que os samaritanos não possuíam a mesma fé. Eles não acreditavam no Antigo Testamento, apenas nos livros da lei. Eles não tinham as mesmas verdades e pilares doutrinários. Aliar-se com eles era abrir mão da genuína fé, era transigir com valores absolutos doutrinários. E então os judeus disseram não para os samaritanos: não, vocês não podem participar conosco, nós não temos a mesma fé, nós não servimos da mesma maneira. E diz a Bíblia que agora esses samaritanos se voltam contra esses judeus, denunciam com boatarias e falsas notícias para o rei do Império Medo-Persa, que esses judeus tinham más intenções. E então diz a Bíblia que aqueles que queriam se aliar agora se tornam inimigos terríveis, se opondo à construção do templo. E diz a Bíblia que isso envolve um embargo da obra por parte do rei da Pérsia. E o templo que tinha sido lançado às suas bases, as paredes começam a se levantar e a obra é paralisada. E quando a obra do templo é paralisada, os sacerdotes, o povo que voltou, abandona a casa de Deus, inconclusa, e cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai cuidar das suas próprias casas, cada um vai cuidar dos seus próprios campos, cada um vai cuidar dos seus próprios interesses. Este é o panorama desta profecia de Ageu. Bom, veja você no versículo 1, no 2º ano do rei Dario, e esse Dario aqui não é o mesmo Dario lá do começo. No 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jodadac, sumo sacerdote, dizendo. Então vamos entender aqui, meus irmãos, algumas coisas. Ageu não é a fonte da profecia, ele é o instrumento da profecia. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador é servo da mensagem. A mensagem é de Deus, ele é apenas o mordomo da mensagem, que transmite a mensagem, mas essa mensagem não procede dele, procede de Deus. Segundo lugar, o tempo dessa profecia, obviamente, foi nesse retorno da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. O tempo da profecia é quando o povo chega e começa a construir, vem a oposição e eles param a obra e se acomodam e vão cuidar dos seus negócios e deixam a casa de Deus desamparada. A coisa importante entender: quais eram os destinatários dessa profecia? Está aí no versículo 1. Ele endereça a mensagem ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, por conseguinte, num período do culto, ao povo todo. A palavra vem para a liderança política e espiritual, e para todo o povo. Então esse é o conjunto, esse é o contexto em que está acontecendo essa profecia. Bom, qual foi a principal ênfase de Ageu? Primeiro, a reconstrução do templo. Segundo lugar, o estabelecimento do reinado de Davi. Era necessário trazer de volta a esperança messiânica. O povo tinha perdido isso de vista. O povo tinha passado 70 anos na Babilônia,
E ao retornar para a reconstrução do templo, recomeçar, os valores espirituais que tinham cessado durante 70 anos, eles se acomodam de novo. Eles entram numa estagnação espiritual de novo. E então é nesse momento que diz a Escritura que o profeta Ageu é levantado. Então vamos agora observar as lições desse texto, dado esse panorama. Primeiro, Deus volta a falar com o povo. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Há uma esperança aqui. Às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes Deus não fala. E não há momento mais dramático para um povo do que quando Deus fica em silêncio. Quando o juízo de Deus é aplicado, quando não se escutou a voz da graça, se escuta o estalido do chicote, e Deus se cala. Mas agora o povo volta, e há muitos anos que Jerusalém não escutava a voz de Deus. E a voz de Deus voltou a ecoar. A voz de Deus voltou a trombetear. A pergunta é, por que esse povo foi levado para o cativeiro da Babilônia? Vocês se lembram? Jeremias capítulo 7. O povo havia feito do templo de Jerusalém uma muleta espiritual. O povo havia desenvolvido uma fé mística no templo, dizendo: templo do Senhor é este, apenas para permanecer nos seus pecados. Eles pensavam o seguinte: enquanto tiver o templo de Jerusalém aqui, estamos seguros, estamos protegidos. Eles não confiavam em Deus, confiavam no templo. Aqui é um grande risco, irmãos, da gente confiar em instituições religiosas, em sistemas religiosos, e não no Deus verdadeiro. O que é que Deus fez? Deus entregou os vasos do templo, Deus entregou o templo, Deus entregou Jerusalém, porque eles não estavam acreditando em Deus, eles estavam acreditando em nomenclaturas, eles faziam do templo um amuleto espiritual. Qual o problema agora? É que o povo retorna da Babilônia com o mesmo descaso. Agora eles estão deixando de lado a casa de Deus, que está entregue às ruínas ainda. Lançaram os fundamentos e abandonaram. Acharam que o fato de ter dificuldade é motivo para você desanimar, para você largar a obra. Meus irmãos, dificuldades a igreja sempre vai ter. Oposição a igreja sempre vai ter. Falta de recursos a igreja sempre vai ter. O capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Quando a igreja confia em Deus, ela vai para frente, ela enfrenta os desafios, ela enfrenta os inimigos, ela enfrenta os embargos políticos, ela enfrenta todo tipo de dificuldade. O profeta está levantando a sua voz para encorajar esse povo a voltar às trincheiras da luta e não abandonar a obra de Deus. Agora veja comigo, que o povo que volta para Jerusalém enfrenta algumas dificuldades. Eu queria levantar alguns deles. Primeiro, falta de recursos financeiros. As pessoas voltaram e enfrentaram escassez de recursos. Se você perceber, anos depois, lá no livro do profeta Neemias, quando ele pergunta como é que estava o povo lá, ele falou: olha, o povo lá está entregue a uma grande miséria, grande opróbrio, os muros estão quebrados, as portas estão queimadas, estão esquecidos lá. Então esse é um problema, para fazer a obra de Deus com falta de recursos. E eles estão enfrentando esse problema. Segundo problema, a proposta de aliança perigosa dos samaritanos. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com quem a igreja se alia. O pastor Orival usou um termo hoje aqui, no sentido correto. Uma reunião ecumênica falando de pessoas que creem no mesmo Deus, têm a mesma fé. Nesse sentido, nós somos uma igreja ecumênica, no sentido de que não importa a sua denominação, se você crê na Bíblia como palavra de Deus, se você crê no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, se você crê que Jesus é o único Salvador, se você crê que o homem é pecador, se você crê que o homem é salvo pela graça, se você crê que a salvação é assegurada em Cristo, se você crê que aquele que crê está salvo e que há o céu e que há a condenação eterna para os que não creem, nós somos irmãos. Agora, nós não podemos fazer alianças com aqueles que negam a fé cristã, com aqueles que transigem com a fé cristã, com aqueles que não, esse livro não é a palavra de Deus, não é só Jesus Cristo que salva, não, Deus não é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o sangue de Cristo nos purifica do pecado, não, o homem tem que se esforçar. Bom, então não dá para fazer aliança, então não dá para ser um.
Então não dá para adorar junto. Então não somos um, porque não há unidade fora da verdade. E eles estão enfrentando esse problema. Mas eles estão enfrentando também um outro problema. Alguns daqueles que retornam, talvez tinham saído de Jerusalém quando eram pequenos e conheciam a grandeza do templo de Salomão, um dos maiores palácios religiosos do mundo. E agora eles estão construindo um templo modesto, pequeno, sem beleza, sem riqueza, sem luxo, sem a grandeza majestosa do templo de Salomão. E eles estão aqui com todos esses dramas enfrentando no coração. Mas pior do que isso, eles estão lidando com a interpretação errada da profecia. Olha comigo o versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, olha bem o desgosto de Deus, que Deus não diz o meu povo, este povo. Este povo. Olha o que esse povo está dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Sabe o que significa isso? Ó, gente, não tem dinheiro. Ó, gente, tem um embargo político. Olha, gente, os inimigos estão aqui nos espreitando. Então, você quer saber de uma coisa? Não está na hora. Você tem problema, porque não está na hora de fazer a coisa. Para que fazer a obra? Para que plantar a igreja? Para que construir templo? Nós não temos dinheiro. Tem inimigo querendo perturbar a gente. Tem embargo político lá, porque o rei determinou que paralisasse a obra. Então, vamos cada um cuidar da nossa vida. Deixa esse negócio de casa de Deus para lá. Deixa esse negócio da igreja para lá. Deixa esse negócio de construir templo para lá. Eles entenderam que as dificuldades que eles estavam vivendo eram uma espécie de resposta de Deus para eles. Não está na hora. Não está na hora. Mas fizeram a leitura errada. Fizeram a leitura falsa. Meus irmãos, a igreja de Deus é martírica. A igreja de Deus avança com luta, com lágrima, com sangue, com perseguição, com embargos, com dificuldades, e ela avança no poder do Espírito de Deus. Tem prisão, tem açoite, tem cova de leão, tem fornalha acesa, tem a arena onde os crentes são jogados às feras, mas a igreja vai avançando. O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Eles tinham entendido errado a profecia. Então, veja você que Deus começa a argumentar com o povo. Então, a primeira coisa que me deixa impressionado é que Deus se apresenta no verso 2 como o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Olha, se vocês acham que tem embargo do rei da Pérsia, o Deus que nós servimos é o Senhor dos Exércitos. Ele manda nos anjos, Ele manda nos homens, Ele manda nas nações, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Ele é o Senhor dos Exércitos. Pronto. Então nós estamos servindo àquela autoridade que é máxima. O nosso Deus inclina o coração do rei para onde ele quiser. Então essa é a primeira coisa. Deus se apresenta dessa maneira. E o povo que conhece a Deus é um povo forte. Segundo aspecto, Deus demonstra o seu desgosto com essa atitude do povo. Esse povo. Isso é uma forma de Deus estar dizendo: olha, eu não estou gostando da atitude de vocês não. Terceiro lugar, as desculpas do povo eram desculpas esfarrapadas. Discute gente acomodada. Não chegou o tempo. Meus irmãos, se nós esperarmos facilidades para fazer a obra de Deus, sabe como nós vamos fazer? Nunca. Se você esperar juntar dinheiro na caderneta de poupança na igreja para começar a investir na obra missionária, sabe quando você vai investir na obra missionária? Nunca. Pergunte ao pastor Arival quanto de dinheiro a igreja guarda para começar a fazer a obra. É a ração do dia. É a dar pela fé. É você fazer e crer que Deus vai suprir. É de você botar a mão na massa e saber: Deus é fiel, o provedor da obra é o próprio Deus. Então dê um passo de fé. Então bote o pé na água. Então avance pela fé. As desculpas do povo criaram uma falsa justificativa para abafar a voz da consciência. Às vezes, meus irmãos, alguém já disse que uma desculpa é um invólucro de uma razão recheado de uma mentira. Às vezes nós fazemos isso. Aliás, Benjamin Franklin chegou a dizer que jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que fosse bom em qualquer outra coisa a mais.
Se você não quiser fazer obra, você vai encontrar desculpas. Às vezes a gente fica olhando, quando o pai das missões modernas se levantou para fazer obra missionária, na reunião do concílio que ele deveria ser enviado, levanta um teólogo muito conceituado da época e disse: fica sentado aí, jovem. Se Deus quiser salvar as nações, Ele fará do seu jeito, Ele não precisa de você não. Tolice. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos embaixadores de Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação, nós rogamos aos homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. A voz de Deus precisa ecoar da sua boca. Deus vai com seus pés, Deus realiza com as suas mãos, Deus coloca os recursos nas nossas mãos para que a obra de Deus avance. Então somos cooperadores de Deus. Mas notem vocês que a resposta de Deus às desculpas do povo. Olha aí versículo 3 e 4 comigo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos entender isso aqui. A casa apaneilada é um termo para casas ricas, aliás, feitas de cedro importado do Líbano, que só os reis na época tinham. Então eles começaram a investir todos os recursos nas suas próprias casas, enfeitando-as, embelezando-as, engrandecendo-as, tornando-as casas de luxo, enquanto a casa de Deus estava inconclusa e em ruínas. Da mesma maneira que eles tinham entendido que não era tempo de fazer a casa de Deus, eles estavam achando que era tempo de fazer a casa deles. Da mesma maneira que eles achavam que não era tempo de investir na causa de Deus, eles achavam que era tempo de investir na causa deles. Eles estavam invertendo as prioridades. O que é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as vezes, irmãos, que nós colocamos os nossos assuntos, os nossos interesses, as nossas causas, as nossas necessidades, as nossas prioridades na frente dos projetos de Deus, nós estamos na contramão da história. Estamos na contramão da história. Mas veja você, que eles estão dizendo assim: primeiro a minha vida, mais tarde Deus, eu primeiro, depois Deus. Deus fica com o resto, nós ficamos com a primazia. Essa teologia está ruim, essa teologia antropocêntrica, e Deus reprovou o povo através do profeta Ageu nessa profecia. Mas olhe comigo, um terceiro ponto é que Deus mostra a insensatez do povo com essa decisão. Veja o verso 5 e 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Por que diz considerai o vosso passado? Essas mesmas atitudes que vocês estão tendo agora foram a causa do cativeiro. Em outras palavras, quem não aprende com a história, se a história não é sua pedagoga, ela vai ser sua coveira. Se você não aprendeu com os erros do passado, você vai repeti-los. É por isso que ele está dizendo isso aqui: considerai o vosso passado. Aprenda com o passado, aprenda a lição, não repita os mesmos erros, para não sofrer as mesmas consequências. Versículo 6, olha aí comigo: tende semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Só para entender, não é que semeia muito e colhe pouco, ou come, você vai na churrascaria, come até empanturrar e sai de lá com fome. Não é isso não. Você bebe, não mata a sede nunca. Ou você bota um casaco pesado e ainda está sentindo frio. Ou você recebe um salário e bota num saco furado. O que ele está querendo dizer com isso? Quando você não vive a prioridade de Deus, tudo que você faz
não traz satisfação para a sua vida. Você come, há um vazio dentro de você. Você bebe, há uma sede dentro de você. Você se veste, você se sente desconfortável. Tudo que você faz, você conquista, você alcança, você faz uma casa belíssima, apainelada, mas não tem paz dentro da sua casa. Você ganha mais dinheiro, mas seu coração está mais vazio. Você vai às festas mais requintadas e volta para casa com a cara amarrotada, de angústia e dor. Deus produz a insatisfação, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus. E sempre que a gente deixa Deus por causa de coisas, a gente quebra a cara, porque tudo que a gente joga para dentro de nós não é capaz de preencher o vazio do nosso coração. E aí Deus usa uma figura muito curiosa, no versículo 6, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Quando você não é fiel a Deus, e aqui tem um princípio muito importante, que é o princípio dos dízimos, que a casa de Deus depende do próprio recurso de Deus. Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas. Quando você entrega o dízimo, você não está dando nada não, você está devolvendo. Você dá o que é seu. O dízimo é de Deus. E o povo estava retendo o dízimo. E reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Reter o dízimo é roubar de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: se você retém, é a mesma coisa que você receber um salário e botar no saco furado, vaza. Você perde. Você não entrega na casa de Deus, vai gastar com remédio, vai gastar com enfermidade, vai gastar com muitas outras coisas. Deus não deixa sobrar. E ainda que sobre, você tenha, aquilo não satisfaz você. É receber salário para pôr num saco furado. E o profeta está denunciando isso. Faz grandes investimentos, mas os resultados são absolutamente insignificantes. A Bíblia diz que reter mais do que justo é o quê? Pura perda. Pois bem, queridos, agora, notem comigo, finalmente, Deus vai apontar as razões do sofrimento do povo nos versos 7 a 11. Então, a primeira coisa, antes de investir na obra de Deus, nós precisamos rever as nossas motivações. Olha aí o versículo 7 e 8 comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi a um monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Vocês se lembram quando o templo de Jerusalém foi construído? Quem planejou isso? Foi Davi. Qual era a motivação de Davi? Fazer o melhor para Deus. Qual era a posição de Davi? Dar o melhor que ele tinha nos seus tesouros para a construção da casa de Deus. O que está acontecendo com essa geração? O melhor para a nossa casa. Vamos fazer casas bonitas, vamos fazer casas apaneladas, vamos fazer casas grandes, vamos fazer casas luxuosas. A casa de Deus não chegou a hora ainda, deixa para lá, esquece. Não está no tempo ainda não. Está em ruínas. Cada um está correndo, olha aí, versículo final, versículo 9. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então preste atenção nisso. Deus quer motivação certa. Motivação certa. Você ama a casa de Deus? Você ama a obra de Deus? Você ama o reino de Deus? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem dedicado o melhor daquilo que Deus lhe tem dado para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino de Deus, para a expansão da obra de Deus? É isso que o profeta está falando aqui. Segundo lugar, irmãos, Deus se agrada e é glorificado quando nós investimos em sua casa. Olha o verso 8 comigo. Subi a um monte, trazei madeira, edificai a casa, nela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, Deus fica alegre, feliz, Deus se agrada disso, quando o seu povo ama a sua casa, quando o seu povo investe na sua casa, quando o seu povo investe na expansão do reino de Deus.
Não se trata apenas da construção de um prédio, irmãos, de tijolo e pedra, não. Se trata de você saber que ali é lugar onde a palavra de Deus vai ser proclamada, onde ali pessoas vão ser salvas, ali onde pessoas vão ser libertas, ali onde pessoas vão ser reconciliadas, restauradas pela graça de Deus. Deus tem prazer quando você ama a casa dele. E ali diz a Bíblia, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Mas ainda, amados, notem vocês, e é muito importante entender isso, Deus é Deus de primícias e não Deus de sobras. Você pode ler o verso 9 comigo? Todos nós em voz audível, cristalina e eloquente. Verso 9, vamos juntos? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que é questão de honra para Deus? A sobra. A sobra. A sobra. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Sabe o que Deus está dizendo? Sobra eu não aceito. Eu não quero. Eu não sou Deus de resto. Aliás, resto hoje você não dá nem para os animais domésticos. As casas e os pets hoje oferecem produtos cada vez mais caros. E hoje muitas famílias investem muito mais em comida de pets do que em comida de crianças. Quantas pessoas estão dando o resto para Deus? E Deus não é Deus de resto. A Bíblia diz, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, se fartarão os teus celeiros, se encherão de vinho os teus lagares. Deus é Deus de primícias. Isso é um princípio espiritual, irmãos. E Deus está dizendo, se você trouxer sobra, se você trouxer resto, eu vou assoprar, eu não vou querer. Eu sou dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do dinheiro, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. O que Ele quer é fidelidade. O que Ele quer é obediência. E então Deus está exortando o povo a entender que Ele é Deus de primícias. Ele não aceita sobras. Agora, amados irmãos, eu só quero concluir, porque o profeta conclui com a palavra de juízo. Olha aí os versos 10 e 11. Você pode ler os 10 e 11 comigo? Em voz alta, vamos juntos? Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Deus está dizendo o seguinte, eu controlo o céu, eu controlo a terra, eu controlo a chuva, eu controlo o orvalho, eu controlo a produção da agricultura, eu controlo as rendas. Deus está dizendo o seguinte, olha, quando você retém aquilo que é de Deus, Deus retém as bênçãos. Então, o que esse texto está nos ensinando, irmãos, que há recompensa para nós na fidelidade, na obediência. Eu não sei como é que você tem agido nesta área dos dízimos, das ofertas. Eu não sei se você é um dizimista fiel, se você tem essa experiência. E hoje nós temos teses de doutorado contra o dízimo. Talvez não há nenhuma doutrina bíblica mais atacada hoje do que a doutrina da mordomia cristã, da área financeira. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, só é contra o dízimo quem não é dizimista. Aqueles que têm experiência de serem fiéis a Deus, têm prazer, têm alegria, porque sabem que o Deus a quem servimos é o Deus da provisão. Ele quem dá vida, Ele quem dá saúde, Ele quem dá inteligência, Ele quem dá prosperidade, Ele quem dá a vida eterna, tudo é dele. Dízimo é uma questão de símbolo, de emblema.
Porque Deus sabe o quanto o coração do homem é apegado a dinheiro. Por isso a Bíblia diz: onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o quê? Teu coração. A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se você der o coração para Deus, o resto é dele. Não permita que o dinheiro seja um ídolo na sua vida. O profeta Malaquias, uma geração depois de Ageu, vai dizer que quando você retém o dízimo, isso é um grande problema, porque isso afeta a sua vida espiritual. Isso trava a sua vida espiritual. A Bíblia diz: se você quiser, faça experiência com Deus. Aliás, a única coisa que Deus nos permite, nos autoriza: faça uma experiência. Você está com dúvida? Você tem medo que vai faltar? Faça uma experiência, faça a prova. E Deus diz: se eu não abrir as janelas dos céus, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, se eu não repreender o devorador na sua vida. Tem muita gente que o devorador está comendo tudo, está levando tudo, porque ele é infiel. E hoje Deus trouxe você aqui para lhe trazer uma palavra de encorajamento e de exortação, para que você seja fiel ao Deus da sua salvação, para que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, para que o orvalho não seja retido, para que a chuva não seja retida, para que o cereal não seja retido, para que as bênçãos da provisão divina, abundância, não sejam retidas. Porque servir a Deus e deleitar-se nele é a maior de todas as bênçãos e de todas as alegrias da nossa vida. Que a palavra do profeta Ageu cruze os séculos e chegue hoje aqui, 11 de abril de 2022, no templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e alcance o seu coração e alcance a sua vida, que está aí nos acompanhando de vários lugares do mundo. Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé, por gentileza. E eu queria hoje fazer um desafio a você. Você não é o que você ouve. Você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você não é o que você promete. Você é o que você faz. De nada adianta eu ouvir uma exortação se eu não coloco em prática o que Deus está me orientando. Deus tem sido generoso conosco. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado trabalho, Deus tem nos dado uma casa, Deus tem nos dado roupa, Deus tem nos dado comida na mesa, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado amigos, Deus tem nos dado a igreja, Deus tem nos dado a salvação. Deus tem nos dado toda a bondade. E agora Deus requer de você e de mim fidelidade, de buscar em primeiro lugar o seu reino, de você investir o melhor da sua vida e dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos no reino de Deus, na obra de Deus. Se você não é um dizimista, toma a decisão hoje, nesta noite, de começar a ser um dizimista fiel. Se você não é generoso em ofertar, comece hoje, toma a decisão hoje, de meu Deus, esta semana eu quero abençoar a tua obra, eu quero abençoar alguém. E você vai ver as janelas dos céus abertas sobre a sua vida, e experiências maravilhosas acontecendo com você. Pastor Arival, ore por nós, por favor. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema da Tua palavra. Essa palavra que veio do Senhor nesta noite. Nós não queremos negociar com o Senhor. Nós não queremos barganhar com o Senhor. Nós não temos no nosso coração uma motivação de fazer a obra do Senhor por interesses outros que não seja a obediência ao Senhor. Tira do nosso coração toda a idolatria, toda a avareza, toda a soberba, toda a vaidade, todo o sofisma de ensinos errados. Quebra o nosso coração nessa noite, Senhor, que nós possamos deixar de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e olharmos ao nosso redor,
adiante de nós, olharmos, ó Deus, os campos que já branquejam para a ceifa. A vida é tão curta, a vida é tão passageira, e nós viemos sem nada nesse mundo e vamos sair sem nada. E o que importa aqui, Senhor, é aquilo que nós investimos pela Tua bondade, pela Tua permissão no Teu reino. Quebra corações nessa noite, quebrando o nosso coração, que nós possamos pensar em primeiro lugar no Teu reino, e nós temos a certeza que quando nós cuidamos das Tuas coisas, o Senhor cuida das nossas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Anima a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, encoraja a Tua igreja. Nós não vivemos da economia dos homens, nós vivemos da economia dos céus. Tu és o Deus de toda provisão, de todo recurso, de todo sustento. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus, amém.